Vamos retomar nossos estudos. Nós paramos em sintaxe de termos, lembram disso? Vamos continuar? Vamos saber o seguinte, até onde nós aprendemos? Não é assim? O que foi que nós aprendemos? Vamos ao material, vamos ver? Olha o que nós já aprendemos. Sintaxe de termos, não é isso? Nós já vimos os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Nós já vimos os termos integrantes. E agora, estamos falando um pouquinho sobre os termos acessórios. Certo? Então, falamos um pouquinho a respeito dos termos essenciais, sujeito e predicado, integrantes, que é o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. E agora nós estamos nos acessórios, que é o adjunto nominal, adjunto adverbial, aposto e o vocativo que não entra em nenhuma classificação. Até então, trabalhamos tudo isso aqui, tá? Paramos nisso aqui. Lembrando, todo sujeito terá, então, um núcleo, né? Para poder ser classificado. Não havendo núcleo, eu não posso classificar o meu sujeito. Não esquece que o sujeito também pode aparecer de uma forma indeterminada. Então, sujeito indeterminado. Tá certo? Lembrando que o sujeito indeterminado acontece na terceira pessoa do singular, acompanhado do si, ou com o verbo na terceira pessoa do plural. Cuidado para não confundir o sujeito indeterminado, que é diferente do sujeito oculto, tá certo? O sujeito oculto vai da primeira pessoa do singular até a segunda pessoa do plural. Terceira pessoa já marca o sujeito como indeterminado. Em nosso predicado, eu terei, então, o verbo que é chamado de verbo de ação, que é o verbo significativo, e o verbo de ligação, que é aquele verbo que expressa o estado. Não é isso? Esse verbo de ligação trará o predicativo do sujeito, que também pode ser um predicativo do objeto, tá? O verbo de ação, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. O verbo de ação vai te trazer um complemento, não é? Que é chamado, então, de complemento verbal. Não esquece, tá? Eu preciso fazer a pergunta ao verbo para poder marcar o complemento verbal. Em meu predicado, eu ainda tenho o complemento, que eu chamo de complemento nominal, tá certo? E esse complemento nominal, quando não completa o sentido de um substantivo, completará o sentido do adjetivo. Então, pode acontecer de eu ter um predicativo, não é? E na sequência um complemento nominal, tá certo? Então, ainda ligando todos esses termos, todas essas construções, eu também tenho o acréscimo do adjunto adnominal. Lembra? Virá acompanhando um substantivo, que pode ser, então, um sujeito, um objeto, não é? O próprio adjunto adverbial, tá bom? Cuidado com isso aí. Então, vamos continuar, vamos seguir a nossa aula. Adjunto adverbial é o termo que denota uma circunstância, e essa circunstância pode ser tempo, modo, negação, causa, lugar, por aí vai, tá? Dúvida e por aí vai. Do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido do próprio verbo, tá? De um adjetivo ou de outro advérbio. Então, olha só. A determinação de um adjunto adverbial está diretamente direcionada a um verbo, a um advérbio ou um adjetivo. É a mesma coisa de um advérbio, né? O que é um advérbio? É a palavra que expressa uma circunstância modificando o sentido do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. A construção, quando o meu advérbio vira um adjunto adverbial, é a mesma, não modifica. Então, o adjunto adverbial irá exercer a mesma função do advérbio, uma vez que são as mesmas coisas, tá certo? Ele tem a função de acompanhar um verbo, a função de acompanhar
um adjetivo ou um advérbio expressando a ideia de circunstância. Então, ele vai modificar o sentido desses termos. Outro detalhe, quando o verbo é um verbo intransitivo, este adjunto adverbial servirá como complemento circunstancial. Não esquece isso aí, tá bom? Vamos lá, material. A minha base diz assim, olha só. Talvez ele não vá à cidade hoje. Vejam aqui que o ele é o meu sujeito, tá? O vá aqui é o meu verbo. E eu, então, expresso uma ideia de dúvida. Talvez ele não vá. Então, eu tenho um adjunto adverbial de dúvida. Não, tá? Olha só. Vá, não vá. Então, expressa uma circunstância de negação. Advérbio de negação, tá? Vá aonde? A cidade. Advérbio, eu estou colocando a função sintática, então vamos colocar a função morfológica. A sintática, adjunto adverbial de lugar, tá certo? Hoje, adjunto adverbial de tempo, certo? Então, percebam que os adjuntos adverbiais expressam uma circunstância em relação ao verbo. Então, a relação do adjunto adverbial é a mesma relação do advérbio. A função, né, do adjunto adverbial é a mesma função do advérbio. Tem a função de indicar uma circunstância, tá bom? Continuando, vamos lá. Aposto, vamos marcar. Aposto também é um termo acessório, tem a função, então, de nos remeter a um termo anterior, tá? Ele sempre nos remete a um termo anterior com o objetivo de explicar, esclarecer, enumerar ou especificar este termo. Então, vamos lá. Aposto é o nome ou expressão equivalente que exerce a mesma função sintática de outro elemento a que se refere. Detalhe, esse aposto, vamos colocar aqui, ó, sempre me remeterá a um termo que se encontra antes dele. Mas isso aqui não quer dizer que seja uma regra. Pode ser que esse aposto me remeta a um termo que está depois dele. Não importa. O que você tem que avaliar é que a função do aposto é explicar, esclarecer, especificar, enumerar um termo anterior, desenvolve ou resume outro termo da oração. Ou seja, a função do aposto também é desenvolver ou resumir outro termo da oração. Como é que isso acontece? Vamos ver. Maria, irmã de Paulo, viajará amanhã. Percebam, quando eu falo Maria, irmã de Paulo, a expressão irmã de Paulo tem a função de me remeter a um termo anterior. Neste caso, Maria, que é o sujeito. Tá certo? Devido à presença das vírgulas, esse aposto é classificado como aposto explicativo. Por que isso? Só um instantezinho, vou explicar agorinha. O aposto explicativo, ele tem que vir obrigatoriamente pontuado. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. O aposto explicativo tem que trazer a pontuação obrigatória. Quando eu falo a você pontuação obrigatória, é porque este termo precisa estar pontuado. A pontuação obrigatória nos remete às vírgulas duplas, que é o caso, não é? Aos travessões duplos e aos parênteses. Quando eu falo em vírgulas duplas e travessões duplos, é exatamente devido a esse exemplo. Mas isso não quer dizer que nosso aposto não possa vir depois de uma vírgula ou depois de um travessão. Pode acontecer. Agora, presta bem atenção. Esta pontuação não é opcional. Esta pontuação é obrigatória. E quando eu falo em pontuação, é porque eu não remeto você somente à vírgula, e sim a vírgula, travessão e parênteses, tá certo? Agora, quando eu disser a expressão virgulação, aí sim, só caberá a vírgula, tá certo? Material, vamos lá. Repetindo, o aposto explicativo virá obrigatoriamente pontuado. Então, pontuação obrigatória, tá certo?
obrigatória. Tá certo? Agora, veja só. Por que ele, então, é chamado de um termo acessório? Porque eu posso retirar e falta nenhuma fará. Perceba, Maria viajará amanhã. A função deste aposto é explicar quem é Maria. Então, Maria, irmã de Paulo, viajará amanhã. Pela presença da pontuação, o nosso aposto, então, é explicativo. Continuando. Ele só pensa em duas coisas. Apareceu-nos, então, os 2 pontos. Isso implica dizer que, provavelmente, eu tenho uma enumeração. Agora, presta bem atenção. Só haverá aposto se o termo nos remeter a uma construção antes dele. Então, quando eu digo ele só pensa em 2 coisas, eu estou remetendo você a estas 2 coisas, não é? Então, quais são as 2 coisas que ele só pensa? Dinheiro e poder. Isso implica dizermos que esse termo é um aposto, não é? E devido à característica de uma enumeração, então, aposto enumerativo. Perfeito. A cidade do Recife é muito bonita. Então, a cidade do Recife é muito bonita. Esse aposto está me remetendo a um termo anterior, que é a cidade, dando a ideia, né, de especificação. Então, eu tenho um aposto especificativo. Agora, olha só, presta bem atenção. Muitas vezes, nós confundimos o aposto especificativo com o adjunto adnominal, tá certo? Então, olha só, a função do adjunto adnominal é caracterizar o termo anterior, que nesse caso é um substantivo. A função do aposto especificativo é especificar o termo anterior. Na dúvida, eu vou te dar uma dica. Vamos ver qual é? Material. Olha só, presta bem atenção. Quando eu digo a você que eu tenho um aposto especificativo, esse aposto especificativo tem a função, então, de especificar um termo anterior. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Um termo anterior. Agora, atenção, olha só. Quando você emprega um aposto especificativo, este aposto tem a função de transformar o termo anterior, que até então é um substantivo comum, em um substantivo próprio, tá? Vejam só. Se eu digo a você assim, a ponte será ornamentada, a ponte será ornamentada pela prefeitura. Veja só, a ponte será ornamentada pela prefeitura. Quando eu digo a você que a ponte será ornamentada, percebam que ponte é um substantivo comum, não é? E nesse caso pode ser qualquer ponte. Agora, quando eu digo a ponte Duarte Coelho será ornamentada pela prefeitura. Olha o que aconteceu. Não é mais qualquer ponte, é a ponte Duarte Coelho. Então, o que foi que a expressão Duarte Coelho fez em relação a um substantivo que era comum? Transformou em substantivo próprio. Pronto. Esta é a função do aposto especificativo. Portanto, Duarte Coelho aqui é um aposto especificativo. Vamos ver aí, quando eu digo assim, por exemplo, o mês de dezembro, é festivo. Vamos esquecer um pouquinho a expressão de dezembro. Quando eu digo a você assim, o mês é festivo, percebam que mês aqui é
um substantivo comum. Muito bem. Quando eu ponho a expressão de dezembro, mês não passa a ser um substantivo próprio, continua sendo um substantivo comum. O que isso quer dizer? Que se não foi transformado, então, mês, que é meu substantivo, de comum a próprio, a expressão de dezembro é uma locução adjetiva, exercendo a função na sintaxe de adjunto adnominal. É essa a diferença. Então, olha só, quando eu digo o poeta é eterno, pode ser qualquer poeta. O substantivo aí é um substantivo comum. Poeta é um substantivo comum. Mas quando eu digo o poeta Vinícius de Moraes é eterno, o meu substantivo, que até então era comum, passou a ser um substantivo próprio. O que isso quer dizer? Que a expressão Vinícius de Moraes é um aposto especificativo. Percebeste? É isso aí. A função do adjunto adnominal é apenas caracterizar e não vai transformar o substantivo da referência, que é comum, em próprio. Não vai transformar. Já o aposto, quando especificativo, transformará o substantivo que é comum em próprio. Tá certo? Beleza? Vamos continuar. Simbora. Vocativo. Outra observação. Deixe-me voltar. Tenho que terminar aqui para fazer uma observaçãozinha. Olha só. Mesa, cadeira, fogão, tudo foi levado pela cheia. Presta bem atenção. Se eu fizer a pergunta ao verbo o que é que foi levado pela cheia, aí vem a resposta, olha só. Mesas, cadeiras e fogão. Essas três construções formarão o meu sujeito. Como o meu sujeito apresenta 1, 2, 3 núcleos, o meu sujeito é composto. Qual é o detalhe? Se o sujeito é composto, a regra da concordância verbal me diz que toda referência a este sujeito tem que vir no plural. Vocês perceberam que quando eu disse tudo, eu resumi o termo anterior? Perceberam isso? Então, este tudo é chamado de aposto resumitivo, cuja função o próprio nome já diz, resumir o termo anterior. Detalhe, o verbo e qualquer outra referência não mais concordará com o sujeito, e sim com o aposto resumitivo. Por esse motivo, mesas, cadeiras, fogão, tudo foi levado pela cheia. Se não houvesse o aposto resumitivo, aí sim a regra de concordância nominal e verbal deveriam ser aplicadas, tá certo? Então, as regras de concordância nominal e verbal nos dizem o quê? Foi, que é o verbo, concordará com os núcleos, e levado aqui, que aparentemente é o meu adjetivo, aparentemente, mas não é, tá certo? Também tem que ir para o plural. Então, seria mesas, cadeiras, fogão foram levados pela cheia, tá? Como aqui a expressão foi levado corresponde a uma locução verbal, esta locução verbal não vai ao plural devido à presença de tudo, que é o aposto resumitivo. Com a presença do aposto resumitivo, a nossa locução automaticamente vai concordar, então, com este aposto. Agora sim, continuando, vamos lá. Vocativo. Vamos marcar. O que é, então, o vocativo? É um termo usado para chamar a atenção da pessoa com quem se fala. O vocativo não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Tá certo? É, portanto, um termo chamado de termo marginal e deve vir isolado por vírgulas. Quando ele fala em termo marginal, é porque esse termo não possui uma função
sintática específica mediante os outros termos. Quando eu digo assim, por exemplo, é um termo essencial, é um termo integrante, é um termo acessório, então ele não tem uma classificação, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a lição não é difícil. A presença dessa vírgula é justamente por causa do vocativo. Percebam que eu estou conversando, não é? Então, é a diferença do vocativo. Muitas vezes a gente confunde esse vocativo devido à presença da pontuação, tá certo? Então, presta bem atenção. O vocativo é sempre o chamamento. Então, pessoal, como é o termo a quem eu dirijo, o meu chamamento, então é o meu vocativo. A lição não é difícil. Se eu ponho este termo entre vírgulas, é porque este termo, então, está separando o sujeito do seu predicado, tá? Isso quer dizer também o seguinte, se eu elimino o vocativo, eu vou eliminar as vírgulas também, porque a pontuação pertence ao vocativo. A lição não é difícil, pessoal. Sempre isolado pela vírgula. Qual é a grande questão agora? Presta bem atenção. Olha só. Eu tenho o aposto e eu tenho o vocativo, tá? Cuidado para não confundir. Por quê? Porque tanto um quanto o outro precisarão, de pontuação, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só. Lembrando, todas as vezes em que tivermos o aposto, eu falo de. Todas as vezes em que tivermos o vocativo, eu falo com. Muito cuidado com isso. Preste atenção. Quando eu digo assim, olha só. Homero, operador de vídeo, é gente boa. Tá aí. Agora, percebam que eu utilizei vírgula aqui, tá certo? Aí eu vou e faço isso agora. Olha só. Dorme, vírgula. Homero, vírgula. Teu sono feliz. Observa, vírgula aqui, tá bom? Então, eu tenho dois termos entre vírgulas. Vem para mim um pouquinho. É comum, quando nós observamos um termo entre vírgulas, você diz logo, é aposto. Não é assim? Mas não é não. Cuidado com isso, tá certo? Nem sempre você vai ter um aposto. Obviamente, você sabe que o aposto, quando explicativo, precisa da pontuação. Claro. Mas existirá outro termo que também pode vir deslocado e pedirá a pontuação, como o adjunto adverbial, por exemplo. O vocativo, obrigatoriamente, tem que trazer a pontuação. Olha só. A oração adjetiva e explicativa traz a oração. Então, não somente o aposto virá entre vírgulas. Cuidado com isso aí, tá certo? Vamos embora. Continuando. Agora, olha só. Quando eu digo Homero, operador de vídeo, eu falo de Homero. Então, se eu falo de, a expressão operador de vídeo é um aposto. Tá bom? Agora, dorme, Homero, teu sono feliz? Percebam que eu não estou mais falando de Homero, eu estou falando com Homero. Não é assim? Então, se eu falo com, eu tenho a presença do vocativo. Então, marca isso aí, tá? Falo de, falo com. Essa pontuação é muito importante. Percebam, quando eu tenho assim, quando eu tenho a expressão, observa, os soldados voltaram ao quartel cansados. Presta bem atenção, como a vírgula é importante. Quando eu digo os soldados voltaram ao quartel cansados, percebam que aqui eu posso dizer e estavam cansados. Isso quer dizer que cansados aqui é o meu predicativo. Tá bom? Então, eu quero tirar o predicativo daqui e jogar para cá. Então, eu vou fazer isso. Os soldados
cansados, voltaram ao quartel. Agora, percebam, quem foi que voltou ao quartel? Quem foi que voltou ao quartel? Aí você me dá essa resposta. Olha só, os soldados cansados. Note que cansados aqui está sendo uma característica de soldados. Então, você tem um adjunto adnominal. Eu quero conservar cansados como predicativo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vírgula, vírgula. Se eu não ponho as vírgulas, o meu adjetivo, que até então exerce a função de predicativo, automaticamente passa a ser um adjunto adnominal. Então, eu preciso utilizar as vírgulas obrigatoriamente para que eu possa conservar o adjetivo exercendo a função do predicativo. Percebeu? Então, cuidado. O emprego da vírgula aí é muito importante, tanto no aposto, que é o aposto explicativo, tanto no vocativo, que é obrigatório, né? Eu tenho que aplicar aí o emprego da vírgula e no deslocamento de alguns termos. Então, nem sempre aquilo que está entre vírgulas, melhor dizendo, exercerá a função de aposto. Se liga nisso, tá? Agora, olha só, como é que esse assunto cai em nossas provas? Vamos ver? Material. Então, tá aí. Fundação Carlos Chagas, 2013. Vamos ver o que é que ele me diz. A pintura se torna também o registro da mudança cromática da paisagem com o passar das horas. Ele diz assim, olha só. O elemento em destaque acima possui a mesma função sintática que o grifado em. Note que ele não diz qual é a função sintática. Perceberam? Aí o que é que você vai fazer? Presta bem atenção. Coração da estrutura, verbo. Verbo. Então, eu vou ao verbo. A pintura se tornará também um registro da mudança. O que é que se tornará também um registro da mudança cromática? A pintura. Então, ele quer um termo que exerça a função de sujeito. Aí ele diz na letra A, nenhum artista quer fazer o que já fizeram. Quem é, não é? Quem é que quer fazer o que já fizeram? Aí vem a resposta. Nenhum artista. Eu acho que nós já achamos. Nada me alegra mais do que aquilo que alegra alguém, objeto direto, de algo, objeto indireto. Não é? Então, o me aqui é objeto direto, não entrou, eu quero o sujeito. O surgimento do novo é inerente à própria criação artística. Aquilo que é inerente a. Percebam que inerente é um adjetivo. Então, criação artística é um complemento nominal. Que facilitam a ida das pessoas, a ida delas, não é? Percebam aqui que eu tenho o verbo, não é isso? Então, letra D, ele quer sujeito, não é a letra D. Que facilita a ida de quem? Das pessoas aonde? Ao campo. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Houve momentos, houve o quê? Então, eu tenho um objeto direto. Sendo assim, a minha alternativa é a letra A, porque ele quer aquele que exerce a função de sujeito. Tá bom? Vamos embora, continuando. FGV, como é que esse assunto cai em minha prova? Vamos lá. Partidos são fundamentais para a consolidação da democracia e o permanente desenvolvimento da cidadania e devem existir de verdade em bases cotidianas. Os termos sublinhados no período acima classificam-se respectivamente como, basta vocês observarem, olha, os dois termos são preposicionados. Vocês vão buscar aquilo que está antes. Então, a consolidação é substantivo. Desenvolvimento é substantivo. Eu posso transformar, então, em verbo, verbo consolidar e verbo desenvolver. Não é isso? Outra coisa, partidos são fundamentais para a consolidação, olha a pergunta, de quê? E o permanente desenvolvimento, desenvolvimento de quê? Eu tenho dois substantivos que pedem complemento, portanto, a minha alternativa é complemento nominal e complemento nominal. Da democracia e da cidadania, ambos são complementos nominais. Perceberam como é fácil?
E a última, como é que o CESP vai me pedir isso aí? Então, vamos lá. A democracia representativa pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no progresso político, que formam os direitos políticos, que qualificam a cidadania, como, por exemplo, as eleições. A pergunta é: o sujeito da oração, cujo núcleo do predicado é a forma verbal formam, aí você vai marcar, tá aqui, ó, que formam, está aqui, ó, tá? Observa que ele diz: a democracia representativa pressupõe um conjunto de instituições que, as quais, não é isso? Então, esse que me remete a instituições. Isso quer dizer que este que também me remete a instituições, não é isso? Então, as instituições formam os direitos políticos. Aí ele quer saber, quem é o sujeito da forma verbal formam? É instituições? Não, é o que está, então, me remetendo a instituições. Ele diz que é a expressão dos direitos humanos. Ele me diz que é o pronome que imediatamente antecedente. Olha aqui. Ele diz que o sujeito é oculto. Não pode se aparecer o que como pronome relativo. Esse que me remete a instituições, então não pode ser oculto. Ele diz que é indeterminado de forma alguma, porque há a presença do pronome relativo. Ele diz que é um conjunto de instituições. Na verdade, não é um conjunto, e sim são as instituições que disciplinam, então são as instituições que formam os direitos políticos. Isso quer dizer que meu sujeito, que seria instituições, está representado por esse que. Portanto, a minha alternativa é a alternativa B. E aí, perceberam? Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, mas é isso aí, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Não se preocupe, tá certo? Qualquer dúvida, manda para mim. Até mais.